Uma pergunta muito comum, tá? MEI precisa declarar imposto de renda? A resposta é que ninguém te conta e todo ano aparece. Primeiro ponto, você que é MEI, existe duas declarações que você tem que se atentar. Uma é a declaração anual do MEI e outra é a declaração anual da sua pessoa física, do seu CPF. Então, para você que é MEI, provavelmente você já se perguntou isso, né? Eu preciso declarar imposto de renda? Então vamos lá que eu vou te explicar exatamente nesse vídeo aqui, ó. Sim, você precisa declarar o seu imposto de renda, tá? Mas para você que não me conhece ainda, meu nome é Alan Campione, sou especialista em planejamento tributário e eu tenho certeza que eu vou te ajudar a economizar imposto. O MEI geralmente é um profissional cheio de dúvidas, então a gente acaba recebendo muitas dúvidas aqui nos nossos perfis e no nosso comercial. Então vamos resolver isso de uma vez. Primeiro ponto aqui, o que significa DAS? DAS significa Documento de Arrecadação do Simples Nacional. É um documento que o MEI paga ali todo mês o seu imposto, tá? Isso você já está acostumado ali todo dia 20 praticamente você pagar. E nele está incluso ali 3 impostos, tá? Provavelmente. O INSS, o ISS e o ICMS. Isso é a obrigação do CNPJ por você ser o MEI. Mas tem uma obrigação que a pessoa física também tem, a sua pessoa jurídica como MEI também, tá? São coisas separadas, você entendeu? O que você paga mensal é uma obrigação de fato de você ter uma empresa, mas não quer dizer que você não precisa declarar o seu imposto de renda. Então, quando o MEI precisa declarar o imposto de renda? Quando a pessoa física, ou seja, você que é o CPF, que está por trás do CNPJ, se enquadrar nos critérios de obrigatoriedade do imposto de renda, eu vou te dar os principais aqui, ó. Se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 no ano de 2025, isso inclui o seu salário se você tiver emprego com carteira assinada, além do seu MEI, inclusive, tá? Prolabore, se você retirar do MEI dessa forma. Aluguel, outras rendas. Se você tiver bens e direitos acima de R$800 mil, ou seja, patrimônio. Se você tiver ganho de capital lá em 2025. Se você vendeu imóvel, carro, tiver investimento com lucro. Se você operou na Bolsa de Valores. Se você recebeu rendimentos isentos acima de R$200 mil. Isso inclui lucros distribuídos por empresas ou por MEI para sócios que é isento, ou seja, se passou de 200 mil, embora eu entendo que não, porque você é um MEI, tá? Mas são critérios que você entra na obrigatoriedade da declaração de imposto de renda da pessoa física. Então você sim precisa declarar. Mas espera, tá? Tem gente que pensa assim, ó, meu MEI faturou 60 mil no ano, eu preciso declarar? Até porque a regra dos R$5 mil mudou agora em 2026. Aqui é um ponto importante, tá? Depende. Faturamento do CNPJ não é o mesmo do faturamento na pessoa física. Pessoa física, a partir de 2026, ela passa a ter um rendimento isento, todo rendimento que for até R$5 mil por mês, ou seja, 60 mil no ano. O MEI é diferente. O MEI você tem o teto de até R$81 mil por ano, para o fato de você estar enquadrado ou não como MEI. Então não confunda MEI com pessoa física. Tá gostando desse vídeo? Deixa um like aqui. Mas o que importa na declaração de imposto de renda? É o que você retirou de rendimentos do MEI, ou seja, o que o MEI como pessoa jurídica te pagou na pessoa física. Por exemplo, se lá em 2025 você retirou R$ 2.500 por mês do seu MEI, são R$30 mil por ano. Aí vamos analisar com o que eu falei. Não se enquadra na regra, então possivelmente você não precisa declarar, você não está obrigado. Não que você não possa declarar, você só não está obrigado a declarar. Só que um ponto que a maioria ignora é que o lucro distribuído do MEI para o sócio, ele é isento de imposto de renda, tá? Isso é uma vantagem real, então você pode ter um MEI e declarar de forma isenta para o seu CPF, ou seja, distribuir lucro de pessoa jurídica para pessoa física de forma isenta. Mas se esse valor somado às suas outras receitas ultrapassar 200 mil no ano, até porque você pode ter o MEI, mas ter outras receitas, aí sim você cai na obrigatoriedade de declarar. E se você perder o prazo, inclusive, você vai ter multas por omissão. Agora tem um ponto importante, tá? A declaração de imposto de renda do MEI, ou seja, a declaração de imposto de renda do seu CNPJ, ela também é uma obrigatoriedade e geralmente ela acontece todo mês de maio. Então, além da declaração de pessoa física, você precisa se atentar à declaração de pessoa jurídica do seu MEI para que você não perca o prazo e não tenha que pagar multas por omissão ou por não entrega da declaração. E o que eu sempre falo para o MEI aqui é o seguinte, não presuma o que não precisa declarar, tá? A análise ela tem um cenário específico. Olha os rendimentos, seus bens, seu patrimônio, não só o MEI. Se você tiver dúvida, você precisa sim procurar um contador especializado que vai te ajudar. Porque se você deixar de declarar,
sendo obrigado é muito pior, porque você perdeu o prazo e possivelmente a Receita Federal já está de olho e o leão tá doidinho para te morder. Mas me conta aqui, se você é MEI ainda e ficou com dúvida e precisa declarar, digita aqui nos comentários, ó, tenho dúvida, eu já sei que eu preciso declarar. E manda esse vídeo para todo MEI que você conhece, porque pode ter certeza que ele deve estar fazendo confusão, porque é muito comum e muita gente não se atenta a esses pontos, tá? E o custo de não saber pode ter certeza que é muito maior do que se planejar. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.